Bom dia a todos, todas e todes. Estou aqui hoje para apresentar o artigo Os Desconhecidos Paul Levinthal e Fritz Liebmann na História do Fotoclube Pará, de 1904 até 1962. Artigo escrito pelo professor doutor orientador Sávio Luiz Estocco, da Universidade Federal do Pará, e com contribuição dos orientandos Gabriel Ribeiro Barros, que sou eu, da Universidade Federal do Pará, e Josiane Lima, do Espírito Santo, da Universidade Federal do Pará. Vou começar comentando sobre do que se trata o nosso artigo e por que nós decidimos pesquisar sobre a trajetória de vida de Paul Levinthal e Fritz Liebmann. Paul Levinthal e Fritz Liebmann estão diretamente ligados ao ateliê e loja Fotografia Amazônia, onde surgiu o Fotoclube Pará. Nesse artigo, nós nos guiamos pelos fundamentos teóricos e metodológicos de Boris Kosoy, no seu livro Fotografia e História, e durante o estudo tivemos avanços consideráveis na pesquisa sobre a trajetória de vida desses dois comerciantes. E graças a isso, nós colocamos em xeque o dado cristalizado em pesquisas anteriores de que Paul Levinthal teria participado do Fotoclube Pará. Nós começamos tentando nos familiarizar com a história do Fotoclube Pará, e para isso nós analisamos esse documento, que é um dos únicos documentos escritos sobre a história do Fotoclube, que é um documento apócrifo, sem assinatura, e que foi atribuído ao fotoclubista Aldo Moreira por ter doado ao acervo da Associação Fotoativa. Esse documento ele é de tom memorial e por conta disso ele não conta com tanta precisão assim a história do Fotoclube Pará, até porque ele tem só meia lauda. Então não é um documento muito específico. E a partir dele nós conseguimos ter uma boa base da história do Fotoclube e ter o objetivo de reconstituir a história de Paul Levinthal e Fritz Liebmann, que estavam associados à loja Fotografia Amazônia, que de acordo com esse documento foi onde começaram as primeiras reuniões do Fotoclube Pará. A Fotografia Amazônia foi fundada por Paul Levinthal, que é um alemão que veio de Hamburgo para o Brasil no dia 29 de janeiro de 1904. Mas ele não veio diretamente para Belém do Pará. Primeiro, ele chegou em Manaus, junto de seu colega e sócio Paul Gerechter, que também era alemão. Nessas duas imagens, vocês podem ver que a de cima mostra uma nota do Jornal do Comércio de Manaus, em que mostra os nomes de Paul Levinthal e Paul Gerechter chegando de Hamburgo num vapor alemão. E na imagem abaixo vocês podem ver a imagem de Paul e Erna Levinthal nos fundos da loja Fotografia Alemã. Os dois imigrantes alemães fundaram uma empresa chamada Gerechter e Levinthal, que eram proprietários do Bazar Alemão, que ficava na rua Henrique Martins, 34, em Manaus. Que era uma loja de produtos diversificados, que ao longo dos anos ficou famosa por vender brinquedos, materiais esportivos, papelaria e artigos fotográficos. Como vocês podem ver nessa nota no Jornal do Comércio, tem uma propaganda do Bazar Alemão, que ficava na rua Henrique Martins 34, que dizia ter uma variedade colossal de brinquedos para crianças. O Bazar Alemão ficou aberto possivelmente do ano de 1906 até 1921, portanto tendo passado por todo o período da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918. Por conta disso, Paul Levinthal e Paul Gerechter sofreram xenofobia em solo brasileiro, por serem alemães e, consequentemente, tendo sua vida pessoal e profissional afetadas por isso. Na imagem acima, nós podemos ver a primeira nota que foi publicada sobre o Bazar Alemão, que foi em 1906, na coluna Jardineiro e Horticultor. E na imagem abaixo, nós podemos ver uma nota em que Paul Gerechter e Paul Levinthal anunciam que vão fechar o Bazar Alemão em 1921. Um dos exemplos que nós temos de que Paul Gerechter e Paul Levinthal sofreram xenofobia durante a Primeira Guerra no Brasil foi em 1917, ano em que os navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. E nesse ano, o delegado fiscal de Manaus resolveu caçar a licença para vender selos adesivos da firma Gerechter e Levinthal. Isso por conta que o Brasil estava em estado de guerra com a Alemanha e que Paul Gerechter e Paul Levinthal eram alemães. Na imagem acima nós podemos ver uma nota do Jornal do Comércio em que divulga que navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. E na imagem abaixo nós podemos ver a nota em que o delegado fiscal resolve caçar a licença para vender selos adesivos da firma Gerechter e Levinthal. E agora eu passo a palavra para minha colega Josiane Lima. 2 anos mais tarde, em 1919, anos após a Primeira Guerra Mundial,
A firma de Levinthal recebeu um telegrama de Nova York da empresa Pan America Trend comunicando que seu nome havia sido retirado de uma lista proibida e que eles estavam dispostos a oferecer seus serviços novamente. Além disso, possivelmente pela mesma perseguição ocasionada pela guerra, localizamos o abrasileiramento de seu nome, mudando de Paul para Paulo, mantendo-se o sobrenome. Sendo isso um indício de como a guerra afetou sua vida pessoal, provavelmente comprovando que recebia perseguição por ser alemão nesse período. Podemos verificar isso nessas imagens no slide. Em 1920, Paul Levinthal, agora Paulo Levinthal, se mudou para Belém para iniciar uma nova vida junto à sua esposa Erna Levinthal. O comerciante se despediu por meio de um anúncio publicado no Jornal do Comércio. Paulo diz que ofereceria seus serviços na vizinha cidade de Belém, em sua casa comercial, que receberia o nome de Fotografia Alemã, que já possuía endereço fixo na rua Conselheiro João Alfredo, 99, no bairro da Campina. Mudando também o foco de seu negócio, não mais um bazar diversificado, mas sim especializado no ramo fotográfico. Em outra nota vinculada pelo Jornal do Comércio de Manaus, em 1921, Levinthal decretou o fechamento definitivo do bazar alemão, pedindo, por meio do Jornal do Comércio, para que todos os seus credores pagassem o que deviam. Mas isso não significou o encerramento da firma Gereter e Levinthal, já que referências a essa organização se mantiveram por alguns anos. No slide em questão, podemos verificar uma imagem referente à fotografia Amazônia e a outra é do enterro de Paul Levinthal. Em Belém, o nome Fotografia Amazônia foi inaugurado por Levinthal, mas ainda não foi verificado uma data específica desse evento em nossa pesquisa. Porém, mais de 2 décadas depois, conseguimos confirmar o vínculo de propriedade da casa Fotografia Amazônia com Paulo Levinthal, em um anúncio publicitário do ano de 1943, e na ocasião do seu obituário e toda a documentação reunida em seu processo de inventariamento em 1945 com a sua morte. Esse dado da data de sua morte será muito valiosa futuramente em outros artigos, para colocarmos em xeque o dado cristalizado da historiografia do Fotoclube Pará, de que Paul Levinthal participou e foi um importante agente aglutinador de membros. Diante desses fatos, inserimos que a loja Ateliê de Fotografias de Levinthal adotou o nome de Fotografia Amazônia em algum momento entre 1920 e 1943. Além disso, conseguimos constatar que a Fotografia Amazônia não teria fechado os seus negócios com a morte de seu fundador em 1945, que é mencionado na história do FCP por volta de 1950. Portanto, a história da loja Fotografia Amazônia e o FCP é ligada por Fritz Liebermann, comerciante judeu que veio para o Brasil por volta de 1939. Para escapar das perseguições nazistas que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Sua trajetória foi motivo de identificação pelo Stolperstein, projeto de resgate da memória de pessoas perseguidas pelo nazismo na cidade de Sandstedt. Nessa imagem, que constatamos nesse slide, podemos ver a identificação criada em 1912 na cidade de Sandstedt, sobre a família Liebermann, relatando a fuga para o Brasil em 1939, no estado do Pará. Então, para finalizarmos nossa apresentação, concluímos, através da localização e seleção de fontes documentais, nós conseguimos reconstruir as desconhecidas trajetórias de vida e dos comerciantes e fotógrafos alemães Paul Levinthal e Fritz Liebermann, e assim dar mais um passo para entender a história do Fotoclube Pará e colocar em xeque o dado cristalizador em pesquisas anteriores e que Paul Levinthal teria participado do FCP.
Obrigada.